Olá, querido, tudo bem? Só tô passando aqui para te avisar que aqui embaixo tem 3 linkzinhos caso você queira interagir, as apostilas, os cursos e o WhatsApp. Será um prazer atendê-lo caso você tenha alguma dúvida, chame lá no WhatsApp. Agora, curta a sua aula, é um presente para você. Salve e saravá a todos, tudo bem? Eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda e eu venho para mais uma aula. Vamos dividir nossa tela? Isso, o assunto hoje é ancestralidade. Gente, meu assunto preferido. Ancestralidade é a grande dúvida. Nós cultuamos os mortos? Os africanos cultuam os mortos, por isso que eles são tão atrasados? Esse é o grande questionamento do Ocidente. O Ocidente moderno, esse mundo que nós vivemos, eles nos questionam o tempo todo. Por que africano cultua os mortos? Esse é o motivo porque eles são uma civilização atrasada? É por isso que eles são amaldiçoados? Vocês que são de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Catimbó, vocês são atrasados? Suas vidas são amaldiçoadas porque vocês cultuam os mortos? É esse tipo de questionamento que uma pessoa ignorante e também leiga, e às vezes até maldosa, nos questiona. Mas vamos lá. Gente, primeiramente, nada do que eu falo eu tiro das vozes que falam na minha cabeça. Somente quando eu escrevo o livro da nossa natureza. No caso aqui, Quimbanda. Praticamente, meu compadre Veludo, o livro, mas história, África Banto, de 350, de 3.500 a.C. até o presente, Catherine Simone, Ronda Gonzalez, Christine Said, 3 historiadoras fantásticas, e o livro traz grandes referências históricas para nós debatermos África Banto. São mais de 10.000 anos narrados aqui com referências à África Banto. Faz parte da coleção, tem outros livros, tá? Muito mais que eu ainda não consegui comprar, porque vocês não compram as minhas apostilas, então não tenho dinheiro para comprar mais livro, para poder estudar mais, para fazer mais coisa para vocês. Mas, referência. Nenhum estudo sai do nada. Tudo tem uma origem, tudo tem uma referência, tá? Então vamos lá. Então eu vou citar, eu separei alguns dizeres do livro que me impactou bastante, tá? Eu já fiz um react, uma análise sobre esse livro, um dos meus livros preferidos já. Tá aí no canal. Vão lá e assista. Eu leio com vocês alguns trechos, comento, mas vamos ao que realmente interessa. O assunto de hoje é sobre ancestralidade. Como a ancestralidade africana Banto impacta a nossa religião de Umbanda e Quimbanda. Por que isso? Porque se você ainda não assistiu às aulas sobre a história verdadeira da Umbanda e da Quimbanda, lá eu narro nitidamente, com fatos históricos, que a Umbanda e a Quimbanda têm origem na cultura Banto, com os povos que falam as línguas do tronco linguístico Banto, tá bom? Então, sabendo disso, a cultura Banto vai se impactar. Até porque, gente, foram 350 anos de escravização dos povos africanos. Quem você acha que veio para cá? Foram os povos que falavam essas línguas do tronco linguístico Banto. Então, a cultura deles moldar esse Brasil. Para 100 escravizados, tinha 2 pessoas europeias. E geralmente essas 2 pessoas europeias não eram pessoas cultas, não. Eram as pessoas rejeitadas que vinham para cá, porque o Brasil ele vai se tornar um império bem depois, lá no finalzinho do século XIX, do século XVIII, final do XVIII, começo do XIX, eles vão se transformar no império. Mas
mais de 250 anos vindo povos africanos para cá, pessoas inteligentes, sacerdotes, reis, rainhas, pessoas comuns, arquitetos, matemáticos, guerreiros vieram para cá e essas pessoas que fundaram o Brasil de verdade, o povo brasileiro. Os europeus que vinham eram de péssima qualidade, tá? Eles só vinham aqui para roubar mesmo, roubar, matar e destruir, assim como o Satanás cristão faz, tá? Então, quem é que cria o povo brasileiro são os povos banto e nós devemos muito a eles. Só para você ter ideia, por exemplo, a palavra bunda é de Kikondo, é a origem Kikondo desse povo. Então, assim, tem muitas palavras que são somente nossas por causa dessa miscigenação cultural, linguística que houve entre os povos africanos de língua banto e as demais culturas que vieram para cá. Mas vamos lá, vamos para o assunto. Vamos ler juntos. Gente, isso aqui é uma aula, tá? Não é um vídeo para entreter vocês, tá? É uma aula, a gente tem que parar e analisar juntos. Vamos lá, ó. O Ocidente sempre nos questiona, né, sobre a questão dos mortos, dos ancestrais. Vamos lá, ó. O que o autor fala na página 120? Eu deixei sempre com as páginas para vocês pegarem referência legal. Depois lá, ó. As comunidades de língua gogo consideravam que não poderiam abandonar completamente as suas obrigações espirituais maternas, pois iriam legitimar a sua existência com seus antepassados e assegurar longevidade em contextos históricos cambiantes. O que significa? A comunidade gogo, a tribo gogo, é uma tribo também banto, né? E eles vão falar o quê? Que é muito importante para eles seguir os ensinamentos, seguir a religião, seguir a cultura de suas matriarcas, porque a maior parte da comunidade banto é matricentrista, seguem a visão da mulher no centro, da mãe no centro, da matriarca no centro de tudo. Eles têm que fazer isso, reverenciar a ancestralidade, justamente para eles não se perderem, para que eles não saiam do caminho da prosperidade que eles estão. Uma vez que foram os ancestrais, essas matriarcas colocaram eles no caminho certo do progresso, tá? O contexto da fala inteira vocês vão encontrar no livro, então sugiro que vocês o comprem. Vou deixar o link aqui embaixo aqui na descrição, vocês vão lá e adquiram na Amazon e é uma super leitura. Vamos completar. A gente vai amarrando as informações. Quem são os ancestrais para nós? Nós em geral, tá? Se você é uma pessoa preta, isso tem muito mais fundamento para você, mas para todo ser humano isso é muito importante. Vamos lá. Aqui eu só peguei um trechinho. Ó, a linhagem significa a interseção entre a família, o pertencimento e a prática espiritual. O pertencimento se refere à forma como os povos de língua banto identificam e definem as suas relações e as responsabilidades decorrentes que os ligavam às redes de pessoas vivas e ancestrais. Banto 91, página 90. Óculos. Melhor. Eu não leio mal assim. Estou cego. Vamos lá. Então, aqui, novamente, eles reforçam essa ligação familiar, a questão do ancestral, que não se deve esquecer o ancestral. A gente vai ligar tudinho essas coisas. Então, vamos lá. Quem são os ancestrais, então? Ó, um grupo de pessoas especiais que já estão do outro lado, que fizeram uma passagem. Ou seja, não estão mais nesse mundo físico. Ó, na cosmovisão banto, agora a gente vai focar no banto Congo, e o reino do Congo foi o que mais mandou pessoas para cá, para as Américas. A cosmologia banto Congo, que é a base dessa sabedoria, é pedido que não se chame os ancestrais de mortos. Estou evitando falar essa palavra. Mesmo quando a pessoa acaba de partir, a palavra morto ou morta não é utilizada. Eles optam por se referir como aqueles que estão de férias. Porque essa cultura, essa filosofia,
ela não permite que você mate o ancestral. Porque o ancestral, ele difere do espírito. O espírito qualquer, da pessoa qualquer. O ancestral é uma pessoa especial. Guardem esse termo. O ancestral é uma pessoa especial. Tirando isso, os outros podem ser sim considerados mortos, e depois nós vamos ver até isso lá na cultura Kemet. Mas o povo Congo, eles vão considerar que é muito importante que você, ao lembrar de um ancestral, de uma pessoa que foi muito especial para sua comunidade, para você, que você não a declare como morta. Porque morto é aquilo que não mais tem vida. Mas o ancestral ainda vive em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos corpos, em nossa cultura, em sua sabedoria, em seus saberes. Bom, então aqui, ó, ao partir, as pessoas continuam vivendo, porém sem a Nitu. O que é Nitu? É a carne, o corpo, ou do plural Dinto, ou no significado mais comum, seria uma caixa. Ou seja, o Banto, a filosofia Banto, ela separa. Uma coisa é o seu corpo, você se identificando com um gênero, você se identificando com uma cultura, com um aspecto de uma etnia. Essa é uma visão de um corpo cultural. Outra coisa é o seu corpo carne, o seu corpo biológico, essa mistura de moléculas, de minerais, de pelo, de pele, de unha, de cálcio, esse aglomerado de substância que é criado para manter o nosso espírito dentro dele. Esse bolo de carne, isso é Nitu, e isso o Banto não respeita. Não é que não respeita, ele não considera importante. Vamos por parte. Claro que não estamos falando da saúde, mas sim só do corpo, da figura do corpo. Por quê? O Itu, ele... Aqui tá errado, é Nitu. É Nitu. O Nitu, ele é o corpo físico. É a primeira vez que uma comunidade humana vai falar sobre essa separação. Devemos lembrar que o conceito espiritual de separação de corpo, alma, espírito, áurea, pontos vitais, isso é africano e oriental. Já na Europa, só vai se popularizar lá assim como Kardec. Kardec vai trazer isso à tona, né? E até então era meio que menosprezada essa questão do espírito, tanto que era muito mais falado de alma do que espírito. O espírito era uma coisa muito africana, era coisa muito do próprio Egito. Então, eles tentavam desligar essa questão espiritual do espírito com a questão da alma. É como se nós temos almas e nós somos melhores do que vocês porque vocês têm espírito. Espírito é uma configuração de ser que nós não compreendemos, nós não queremos, nós não entendemos, logo não aceitamos. Então, quando Kardec ele traz esse conceito espiritual, ele se apropria desse conhecimento hindu, dos pontos vitais, dos chakras, da áurea, ele acrescenta as culturas africanas com essa presença do espírito muito forte, do ancestral, da possibilidade de se comunicar com o ancestral. Aí sim o termo se torna mais popular e logo vai tomar as suas direções segundo cada pensador que vai pensar sobre, né, analisar sobre as escritas do Kardec. O problema é que Kardec ele come muita coisa, né? Ele deixa muita coisa para trás, ele não realmente se aprofunda, ele simplifica a coisa, como a maioria das pessoas fazem quando o assunto é cultura africana, porque é um conceito completamente diferente. Então, vamos por partes para a gente não se perder. Então, olha, como é um conceito diferente, nós temos que ir entendendo parte por parte. Então, para o Banto, o Nitu, que é o corpo físico, que é essa caixa, ele é limitado, compreendido como corpo físico, receptáculo. É só um corpo. Por quê? Porque se visa a imortalidade.
Sabemos que somos imortais. Por isso que esse corpo temporário, ele não é tão importante assim. Nos limita em quem realmente somos, porque na consciência do Banto, nós somos imortais, nós somos partículas de um ser muito maior, muito mais complexo, de uma mente muito mais complexa, logo nós só estamos aqui experimentando. Então o meu corpo agora, esse corpo aqui, ó, ele é temporário, ele é limitado. Ele foi limitado quando eu nasci, ele agora na minha juventude está sendo útil, mas daqui a pouco ele vai voltar a ser cada vez mais limitado até que esse espírito saia desse corpo. Então esse corpo em si, ele não é tão importante na visão Banto quando a gente está comparando com a ancestralidade, tá? Nos limita na comunicação somente através dele. Isso é muito importante, porque não só o Ocidente, mas também o Oriente se limitou bastante na figura do corpo, na linguagem. Lembrando que a linguagem universal, há muitos milênios atrás, era uma linguagem africana. E ela era muito simples, eu não me recordo agora o nome, só que era de um estralo, falava estralando, agora eu não me recordo. Você lembra? Coloca aqui no comentário o nome. E isso dependia muito mais das suas expressões corporais, dependia muito mais das formas que você ia acrescentar para você se comunicar. Então, quando a comunicação verbal, a comunicação visual, ela se tornou muito mais imponente, muito mais sofisticada, muito mais importante, não que isso seja ruim, ao contrário, também ajudou bastante a evolução da humanidade, mas o nosso corpo, como instrumento de comunicação, passou-se a ter menos importância. Por exemplo, porque pro africano, pro descendente do africano, para a pessoa preta, a sua característica, ela é muito importante. A cor da sua pele, o seu cabelo, a cor dos seus olhos, a forma com que você penteia, a roupa que você usa. Tudo isso está dizendo alguma coisa. É muito difícil alguém que se entende como pessoa africana, mesmo não tendo nascido em África, mas se entendendo como pessoa preta, ele vai vestir alguma coisa e não vai sentir aquilo com um significado. Então é de muita importância o corpo sendo como instrumento de comunicação. Bom, nós vamos ver mais sobre isso também depois. Então vamos lá. Ancestrais são especiais? Sim, são muito especiais, são espíritos que foram e são muito especiais para nós. São pessoas que fizeram a diferença, em sua suma maioria. Isso a gente vai ver em todas as comunidades africanas que cultuam divindades que têm a sua essência ancestral. Por exemplo, o orixá. O orixá é um ancestral divinizado. Mas vamos continuar. Observa-se que essas pessoas amadureceram espiritualmente, que e tudo que elas faziam eram analisadas, como o que comia, a história, o que pensava, o que faziam, por que deram certo, por que não deram e tudo mais. Elas prepararam e abriram seus canais para observar tudo o que o universo tem a oferecer. Então, como é que essa pessoa fez isso? Como é que ela chegou a esse patamar, que ela conseguiu chegar em um sucesso e o universo conspirou ao favor dela? Quais foram os canais que ela fez para que isso funcionasse? Então, tudo isso é observado numa pessoa ancestral. E preservaram a tradição para que os descendentes, no caso nós, possamos seguir os mesmos caminhos. Então, o ancestral é uma pessoa que é um espelho para a sociedade. Tudo que ele fez é analisado. Então, tudo que ele fez de bom, nós vamos procurar repetir. Tudo que ele fez de ruim, nós vamos tentar evitar. Então, de fato, no ápice desse ancestral, ele se tornou alguma referência para nós. E, principalmente, ele mostrou o caminho. Vamos seguir os passos dessa pessoa, porque ele seguiu um caminho de prosperidade, de sucesso, de saúde, de longevidade. Ele se tornou um grande pai, uma grande mãe, ele se tornou um líder na comunidade, um grande feiticeiro, um grande curador. Então, essa pessoa ela já trilhou aquele caminho e a sua história ancestral, a sua história de vida,
que o faz se tornar um ancestral é oferecida para nós. E assim nós olhamos para ele para buscar essa sabedoria, para seguir o mesmo caminho. Então, sim, os ancestrais são pessoas especiais porque eles fizeram a diferença na nossa comunidade. Um Zé Ninguém não é ancestral. Um Zé Ninguém é só um espírito. Bom, como vê-los? Onde eles estão, então? Ó, tudo que está no presente e no futuro, gente, é imprevisível. O agora pode mudar a qualquer momento. Então, e o futuro, ninguém sabe. Mas o ancestral, ele vive no passado. O passado é imutável. Ele não muda. O passado não tem como mudar. As pessoas tentam apagar, mas o passado sempre vem à tona. Você vê que as tentativas de apagamento histórico do sucesso que foram os reinos, os impérios africanos, a comunidade africana, para tentar apagar, para tentar ainda deixar esse povo submisso aos fenômenos imperialistas. Então, esses fenômenos de apagamento histórico, eles são cruéis, mas não dá certo. No final, vemos à tona. Olha, quantos historiadores aí estão pesquisando, vindo à tona, trazendo. Claro que é uma luta diária, mas não tem como. O passado, ele não muda. Você pode tentar apagar, mas não vai dar certo. Uma hora alguém vai trazer ele à tona. Sempre tem alguém que esconde um ou outro livro quando a Inquisição é acionada e a fogueira é acesa. Então, nunca se esqueça disso. O passado, ele é sempre visitado. Então, é lá que nós encontramos nossos ancestrais. É no passado. Nós preservamos as histórias dessas pessoas importantíssimas para a nossa comunidade, para que nós possamos visitá-los sempre no passado e pegar a sua sabedoria emprestada para que o presente seja executado e o futuro possa ser promissor. Tá? Vamos continuar. Então vamos lá. Ó, o presente. A importância de entender o presente como uma dádiva e respeitar o nosso estado atual. Há o problema que o Ocidente aprendeu a se apegar ao passado e ansiar pelo futuro, deixando assim o presente passar. Sem enfrentar situações, não evoluímos e entramos em sofrimento devido aos nós. Tá? Então vamos falar sobre os nós daqui a pouco. O que acontece? Sempre foi da cultura africana, banto, do Antigo Egito, Kemet, sempre foi da filosofia desse povo olhar o presente, viver o presente e reverenciar o passado para que a sabedoria do passado revisite o presente e garanta um bom futuro. Quando vem o Ocidente, quando vem os romanos, depois vem os saxões, depois vem esse grande colonização europeia, eles vêm apagando essa questão de revisitar a sabedoria do passado, de viver o presente agora, ansiando o futuro. Olha, faz isso que no futuro você vai ser feliz. E é sempre no futuro, nunca é agora, é sempre no futuro. O futuro nunca chega porque sempre haverá alguma coisa a mais para você fazer. Isso te causa ansiedade. Isso não permite que você evolua, não permita que a sociedade evolua. Você vê o Brasil está estagnado em 1500, no século XVIII, 1500 até o século XVIII, porque não consegue olhar para o passado e enfrentar os seus problemas. Tem um monte de gente que não quer pegar esse passado e colocar debaixo do tapete e falar, não, vamos seguir daqui adiante. Não tem como. Temos que olhar para o passado, temos que desfazer os nós, temos que organizar as nossas referências, temos que pegar o que é bom, utilizar, e pegar o que é ruim e deixa lá para a gente revisitar toda vez que nós estivermos perdidos para sabermos o que nós não devemos fazer. Mas, quando uma sociedade não é ensinada a fazer isso, como praticamente todo o Ocidente foi ensinado pelo próprio Ocidente que isso não é eficaz, ou que isso é balela, isso é coisa de misticismo, e não é cristão, tal, o que acontece? Ficamos pessoas fúteis, ficamos pessoas ansiosas e pessoas doentes. Não vivemos o passado, não vivemos o presente, não reverenciamos o passado e sua sabedoria, ansiamos por um futuro que nunca vai chegar. Então, o nosso presente passa a se tornar nada. Vivemos dia após dia sem fazer a diferença na nossa comunidade.
Nós não ansiamos ter sabedoria para nos tornar ancestrais valiosos no futuro. Então, isso é muito grave. Isso é uma doença do Ocidente. Vamos continuar. Cana, os nós, que eu falei. O que acontece? Nós vivemos numa sociedade a qual tudo se mistura, tudo se encontra, tudo se transforma. Isso é muito bom, mas as tradições elas devem que se manter. No decorrer dessa linha, que vamos colocar que cada pessoa é uma linha. No decorrer da linha, nós nos encontramos com outras pessoas que também são linhas. Também são pedaços de um ser maior, de uma consciência coletiva. Quando nós entramos em relação, entramos em situações adversas e nós não resolvemos elas como deveria, ou seja, deixamos elas inacabadas e seguimos em frente, isso se torna um nó, um cana, torna um nó na nossa vida. Isso fica no passado, mas ainda tem a palavra certa, nos ancorando para aquela situação. Então, quanto mais nós você deixa para trás no seu passado, ou seja, mais situações mal resolvidas ou inacabadas você deixa no passado, mais peso vai ter no passado, te ancorando para trás, não permitindo com que você avance, não permitindo com que você evolua. Então, é muito importante que você faça as suas coisas, tenha suas relações com as pessoas, com a sociedade, com a sua comunidade. Você comece, faça, termine e comece outra coisa. Sempre faça isso. Eu aprendi isso no Candomblé de Angola. Meu pai de santo sempre falava, olha, começa, faça, termine, depois vai fazer outra coisa. Nunca pare pela metade. Isso vai virar um nó no seu caminho. E realmente, você vai começando, não faz, não termina, vira uma bola de neve, daqui a pouco você olha para trás e você, em vez de ver sabedoria, você vê frustração. Você olha para frente, não vê nada, porque o futuro é incerto, mas para trás, onde deveria ter sabedoria, só tem nós. Então, o cana, os nós, são essas associações aos problemas que nos enrolamos sem intenção, às vezes, né? Às vezes nós sabemos sim, mas a maioria das vezes é sem intenção, que causa sofrimento aos seres, né? A nós, aos seres humanos. Isso potencializa pela ausência da medicina oral. Toda vez que nós conversamos, nós trocamos informações, sentimentos, informações pela oralidade, trocamos sabedoria, trocamos frustrações, trocamos conhecimento. Isso é um remédio. Há 5.000 anos atrás, isso já era remédio nas comunidades angolanas, nas comunidades de Banto. Hoje nós estamos buscando terapia, que é um tratamento de oratória. Você fala ou você escuta. Então, há 5.000 anos atrás, os africanos, os civilizadores da nossa raça humana, já falavam, olha, existem problemas em nós, e o remédio é falar. O remédio é escutar. São remédios oral, da oralidade. A oralidade é uma das coisas mais importantes. E é por isso que essas comunidades, elas transmitem os seus conhecimentos por oralidade. Você senta com o mais velho e o escuta. Você sendo mais velho, você fala. Isso era muito importante. Como isso não tem no Ocidente, está cada vez mais distante a necessidade de um pai falar com o filho, um filho falar com o pai, por exemplo, e os hospitais estão cheios. Estão cheios de pessoas doentes que não sabem o que tem, buscando um remédio para curar aquilo que não sabe o que tem e nem se vai curar. Elas estão doentes porque elas não estão conseguindo nem ver o futuro, nem ver o passado e nem viver o presente. Elas não têm com quem conversar sobre ancestralidade, sobre olhar para o passado, sobre repetição. Elas não estão conseguindo falar sobre seus problemas. Você já percebeu como é difícil falar não para uma pessoa do nosso cotidiano?
Como é difícil as pessoas aceitarem que você não quer fazer uma coisa. Parece um absurdo, mas é verdade. Isso está na sabedoria ancestral. Na sabedoria ancestral. Vamos pegar uma situação. Eu sou um pai caçador e você é meu filho ou minha filha. Eu estou ensinando a caçar. Se eu falar para você, olha, fica parado, eu vou usar não a oralidade, mas eu vou usar o meu corpo para falar. Quando eu fazer assim, você não vai porque não se mexe, porque a caça pode vir e nos matar. Um leão. Se você não entende que o não é não e o sim é sim, você não entende que seu pai é uma autoridade, ele é um ancestral que está vivo neste momento com um corpo, e você deve respeitar porque é dele que está vindo essa sabedoria que vai preservar a sua vida. Quando ele fazer assim, você fala, por que eu vou fazer? O que vai acontecer? Você vai chamar a atenção da presa. E no caso aí vai ser um leão e vai te caçar. Você vai ser morto, porque você não escutou a sabedoria de quem já faz aquilo há muito tempo, de quem com certeza aprendeu com quem fez durante muito tempo, e assim sucessivamente. Então, a oralidade ela é muito importante. Esse livro, no África Banto, tem um capítulo só sobre isso, e a autora, a Catherine, ela fala que as informações que eles pegam com as pessoas, com os anciões das comunidades, das aldeias, das tribos, com os líderes, com essas pessoas mais dotadas de conhecimento e sabedoria, é tão certeiro que não se muda uma vírgula do que eles falam, porque se você falar com qualquer pessoa da comunidade, eles falam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é importantíssimo que o conhecimento seja transmitido da maneira com que foi recebida. A oralidade é de uma extrema importância para eles. Então eu não posso fazer um telefone sem fio, que é onde eu começo a contar uma história agora para o meu filho, e meu filho vai contar outra história para o meu neto. Não pode. É a mesma história que vai ser transmitida. E isso, por exemplo, nos povos iorubás, que também absorvem da cultura banto, porque também pertence ao tronco linguístico banto. O que acontece? Você tem lá a sabedoria de Ifá, que são os Odus Ifás. São 1026 Odus, signos, para você decorar. Cada um deve ter ali uns 10 mil versos. E tudo isso era transmitido oralmente. Oralmente. O iniciado, ele começa desde cedo para aprender os versos. E você pode perguntar, o mais velho ou o mais novo? Ele vai recitar o mesmo verso. Não está escrito, está na mente sendo transmitida oralmente. Então tudo isso é um remédio. Ouvir e falar. Ouvir o mais velho, ouvir a voz da sabedoria e falar, dialogar, comentar, falar sobre nossos sentimentos, acatar. Tudo isso é remédio. É remédio para o presente, para que nós possamos olhar para o futuro e mesmo não enxergando nada, não ansiar por ele e olhar para o passado e achar sabedoria nas coisas. Não adianta eu olhar para o passado e falar, mas eu não concordo com isso. Eu não considero isso um fato. Eu não ser negacionista é olhar e buscar sabedoria. É isso que devemos fazer. E é isso que os nós são. Uma vez que você não faz isso, sinto muito, mas só quem está sofrendo é você. O sábio não sofre com a dor do tolo. O sábio sofre com a dor da comunidade. Somente isso. Então vamos lá. Como se tornar um ancestral, então? Existe um processo no povo banto para ele se tornar um ancestral. Não é assim, eu fui bom, vou ser ancestral. Não, existe todo um sistema, uma cosmovisão, uma ritualística para tudo isso. Uma pessoa se torna um ancestral por um processo que pessoas africanas chamam de... Vamos lá, eu não sou falante banto, mas vamos lá. Kutuzwa mu bututa ou Kutuzwa mu bukulo. São duas formas de falar que essa pessoa está passando pelo processo que nós vamos dizer agora de uma forma mais
fácil ancestralização. Está passando pelo processo de se tornar um ancestral. Eu confesso que eu tenho muita curiosidade de aprender, mas agora eu estou focando no Yorubá, porque eu julgo um pouco mais fácil, porque eu tenho dificuldade com línguas, mas eu quero muito aprender o Yorubá primeiro, para depois me focar no Kikondo, porque é uma língua muito diferente da nossa. Tá? E eu acho que eu não tenho aptidão para isso não, mas vamos tentar. Vamos lá. Para que uma pessoa possa passar por esse processo de ancestralização, nós precisamos de analisar certos aspectos. E olha, gente, isso aqui é muito importante para quem é da Umbanda, da Quimbanda, tá? Saia do simplismo, pelo amor de Deus. Joga os livros de Kardec fora. Tô brincando. Leia, mas leia com consciência. Mas o mais importante, olha para isso aqui com um olhar sábio, porque isso aqui fala muito mais de nós, umbandistas e quimbandistas, do que, de fato, Kardec ou Rubens Saraceni ou qualquer uma dessas pessoas que não sabe exatamente do que falavam na época. Vamos lá. O equilíbrio. Olha aqui, quem está aqui? Anubis, a balança, né? De Anubis, a balança que também significa a justiça atualmente, é uma sabedoria africana, a busca do equilíbrio. Isso é muito mais antigo do que Grécia, Roma, dos povos saxões, do que Viking, do que qualquer outra coisa. O povo Banto, que nós estamos conversando aqui, eles são mais antigos do que os Quêmedes, que são o Antigo Egito, os faraós, o Império Faraônico. Então, acredita-se que eles também influenciaram muito os faraós, os impérios egípcios antigos. Mas vamos lá. A balança de duas bandejas é o símbolo que nós vamos representar o equilíbrio. Isso não é atual. Isso é daquela época, como eu estou falando aqui, ó, mais de 3.500 anos já tinha essa balança. O nome dessa balança para o povo Kikondo é Kinenga, o nome dessa balança. Ó. E de um lado nós temos Ebi, ou só Bi, porque esse M não se pronuncia, Mebi, ou Ebi, ou Bi, a palavra Kikongo para o mal, tá? E para o mal negativo. Do outro lado nós temos o Bodê, ou Ebodê, ou Mibotê, mas eu creio que a pronúncia correta seja Ebotê, que é a palavra Kikongo para bondade, positividade. Então, de um lado, à esquerda, eu tenho o Ebi, a negatividade, que é o mal, e do lado da direita, eu tenho o Ebotê, que é a positividade, que é a bondade. E quando alguém está em um equilíbrio, essas palavras não existem. Então, para que o mal e o bem não existam em você, você precisa estar em equilíbrio, tá bom? Então, Gesley, existe o mal e o bem? Existe. Na cultura banto existe. Mas, se você está equilibrado, não existe o mal e nem o bem. Como assim? Vamos lá. O equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Quem é que está equilibrado? Para o banto, somente uma criança entre 0 dias e 2 anos pode estar em um equilíbrio perfeito. Após isso, a balança começa a pender para algum dos lados. Somente as crianças nessa faixa etária estão no equilíbrio perfeito, porque elas não sabem de nada e não sabem ferir a vida. Isso é que é importante. O mal é ferir a vida. Você tem a capacidade, a mente, a intenção, a emoção ou a intenção de ferir a vida. Qual foi o primeiro pecado do mundo? O primeiro crime do mundo, um assassinato, né? Claro, se a gente for olhar biblicamente. Um homem matou o seu irmão. Um assassinato, ele feriu a vida. Então, isso quebra o equilíbrio. É a fala de um mestre que diz, olha que mestre que diz isso, hein? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornastes uma criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Se refere exatamente a essa filosofia africana, a qual esse mestre foi formado.
Estamos falando de quem? De Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo. Jesus Cristo falou isso em um dos seus sermões na montanha, aonde ele falava para todos: olha, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que ele queria dizer nisso? É sobre essa filosofia do equilíbrio. Se você não se equilibrar, você vai pender para o bem ou para o mal. Só que para você entrar no reino dos céus, ou seja, se tornar um ancestral, aquele que não é esquecido, você tem que ser equilibrado. Nem o bem te afeta e nem o mal te afeta. Você passa, porque a pena, vamos voltar aqui, a pena e o seu coração têm o mesmo peso. O seu coração, ele é carnal, ele é mundano. Ele pensa para o individual. Então, automaticamente, estamos falando dos instintos humanos. Isso é negativo. Instinto humano para a nossa sociedade é negativo. Qual é o meu instinto humano? Matar. Eu tenho que proteger a minha casa. Qual foi o discurso dos últimos 4 anos? Eu tenho que ter armas para proteger o meu bem, o meu patrimônio. É o instinto humano, atacar para proteger. Ou caçar para se alimentar. Ou roubar para se alimentar. Isso é um instinto. A agressão é um instinto. É a emoção para causar dor, para afligir uma vida. Negativo. Já a pena é a espiritualidade. Já é o lado que seria do divino, que vai te levar a analisar, pensar, sentir dor, empatia, se colocar no lugar do próximo. Será que eu vou matar essa pessoa? Poxa, é um cara que tem uma filha, é uma mãe que tem tanto para viver ainda. Então isso é empatia, isso vem do espírito, isso vem da espiritualidade, isso vem de Deus. Então, isso tem que estar em balanço na sua vida. É o que fala o Ebi, o negativo, o seu natural, o seu corpo biológico gritando pela condição animalesca de ser, que vai te levar para o lado do mal, para o lado da balança. Ou o botê, que vai te levar para um lado espiritualizado, e você também vai estar ruim, vai estar mal. Porque se você não estiver em equilíbrio, você não vai saber tomar as decisões certas na hora certa. Jéssica, mas está espiritualizado demais, é ruim? É ruim. Porque a partir do momento que você não consegue discernir, identificar um inimigo, você é ceifado. Por que você não iria identificar esse inimigo? Porque você vê bondade em todos. Mas cadê a malícia dos humanos? E tem abundância. Então isso é tentar ver espiritualidade em tudo. Não existe espiritualidade em tudo. Existe uma sabedoria em tudo. Em tudo há sabedoria. Mas nós devemos buscar o equilíbrio. Então esse ancestral que nós estamos falando é essa pessoa que achou este equilíbrio, mesmo não sendo mais criança, mas ele se tornou como criança. Ele soube discernir quando ser bom, quando ser mal. E nem a bondade e nem a maldade afeta a ele. Teve uma live que eu fiz, tá aí no canal também. Eu falo sobre os 7 reinos de Quimbanda, sobre o umbral, e eu faço uma análise também sobre a questão do Deus e de como é que a direita e a esquerda da Umbanda funciona e como isso também afeta. E é sobre a mesma filosofia, tá? Então vamos lá. Então entendemos aqui que Jesus, tá? Não se esqueça que Jesus sumiu um bom tempo, ele se escondeu no Egito. Então ele bebeu da fonte da sabedoria africana. Então é a mesma filosofia, só que foi replicado por Jesus e propagado pelos romanos, tá? Mas isso aqui é filosofia banto, que foi transmitida para os Quêmides, os antigos egípcios, e depois transferido para Moisés, para Jesus, e Jesus propagou essa sabedoria e popularizou através do Império Romano, que adotou Jesus como um símbolo para poder controlar as pessoas, tá? Não vou entrar na história da Igreja Católica, mas se um de vocês quiserem, comente aí que eu tenho boas críticas para fazer. Então vamos lá. Na cultura dos povos banto,
e em muitas outras partes da África, quando alguém faz a passagem e, principalmente, se era um mestre, curandeiro, líder na comunidade, essa pessoa vai passar por um processo de ancestralização, porque significa que viram o equilíbrio no trabalho prestado em seus deveres enquanto vivo. Gente, deixa essa coisa da espiritualidade universalista de lado. Isso é uma baboseira, só leva vocês para o fundo do poço, tá? Se conecte à sua ancestralidade e busque essa sabedoria. A sabedoria africana, que dá origem ao brasileiro, ela fala o seguinte: você tem que ser bom naquilo que você sabe fazer. Gesley, você é muito bom em dar aula. Poxa, muito obrigado, eu me esforço bastante para trazer um conteúdo bacana para você. Mas, Gesley, você sabe fazer uma casa? Rebocar uma parede? Não, não sei. Mesmo meu pai sendo pedreiro, eu não sei. Eu não tenho essa aptidão. Eu tenho que buscar o meu equilíbrio aonde? Em dar aula ou em fazer paredes. Dar aula. Se eu sou bom nisso, eu tenho que ser bom nisso. É por isso que as pessoas se tornam ancestrais, pelo aquilo que elas são de melhor. Por exemplo, eu vou olhar para o passado e eu vou procurar Machado de Assis, certo? Um homem negro, um grande escritor, pensador da sua época, viu a Lei Áurea sendo escrita e sancionada. Eu tenho que olhar para o passado do Machado de Assis, que é um ancestral brasileiro importantíssimo. Eu sei que ele é ainda o mais brilhante escritor de todos os tempos. Se não do mundo inteiro, mas pelo menos do Brasil ele é. Eu tenho que olhar para ele e pensar, mas o Machado de Assis não sabia limpar um chão. Então ele não era um cara bacana. Ele não sabia fazer comida. O Machado de Assis, ele não sabia escrever para uma redação de jornal político. Ele era muito bom em literatura, mas jornal político ele era péssimo. Entenderam? Eu não tenho que olhar para o passado de um ancestral e procurar aquilo que ele não era bom. E sim aquilo que era bom. Eu vou olhar para a história, olha só. Eu vou olhar para a história do Ogum, que é um orixá, um ancestral divinizado. Eu vou pegar os seus itãs, que são as suas histórias, e eu vou analisar naquilo que ele era melhor. Ogum era melhor no quê? Tecnologia, desenvolvimento, liderança, estratégia de guerra, metalurgia, batalhas, romance. Ogum era um romântico, justiceiro. É essas atribuições que eu vou olhar para o passado de Ogum e vou trazer para mim. Opa, isso aqui tem tudo a ver comigo, eu vou utilizar como sabedoria. É isso que se faz o ancestral. É isso que soma o ancestral a nós. Então, se eu busco a sabedoria, por exemplo, de um curandeiro, eu vou olhar para o passado de Ganga, que foi o maior dos curandeiros, tanto que Ganga significa curandeiro em Kikongo. O mestre Ganga, o mestre Gila, o mestre Kalunga. Eu vou olhar para esse passado, para esses ancestrais que vão me ensinar sobre espiritualidade que eu quero exercer aqui. Eu não vou olhar para o passado deles e procurar uma coisa que eles não fizeram, mas sim aquilo que eles fizeram e foram muito bons naquilo. E eu vou buscar absorver o máximo de conhecimento e sabedoria em cima disso. Isso faz o ancestral. Então, o equilíbrio que eles conseguiram foi sobre o seu trabalho prestado para a comunidade. Você não se torna ancestral sozinho, meu bem. Meu bem, comunidade. Ancestralidade é comunidade, é o coletivo. Sozinho dentro de casa você não faz nada. Sozinho você não é ninguém. Você não tem história, você não tem repertório, você não tem base. O ancestral só se torna um ser ancestralizado, especial para uma comunidade, se ele vive nessa comunidade e ele é bom naquilo que ele faz. Quem é o melhor ferreiro? É fulano. Quem é a melhor benzedeira? É ciclana. Quem é o melhor iniciador na matemática? O professor de matemática. Quem é o melhor professor de matemática aqui? É fulano de tal.
é assim que você se torna ancestral, dentro da sua comunidade. Então, essas pessoas atingiram o equilíbrio em suas atividades. Então, não é um contexto espiritualizado, cristão, que você tem que ser santo, que você tem que ser puro, que você tem que ser majestoso, intocado, imaculado. Isso não existe. É impossível. Você vai se frustrar, você vai se distanciar da espiritualidade, você não vai ser bom em nada e no fim vai se tornar não vai se tornar um ancestral, vai se tornar um espírito que as pessoas vão desejar te esquecer e não te lembrar. Então busque ser bom, excelente naquilo que você faz. E isso deve buscar o equilíbrio. O equilíbrio quer dizer que você não vai medir nem bondade nem maldade. Você simplesmente vai fazer e vai ser o melhor naquilo que você faz. Se tornando mestre naquilo que você faz de melhor. Isso a gente vai entrar numa coisa que eu adoro. E mesmo que as pessoas tenham se apropriado disso, mas mesmo assim a gente consegue resgatar e pegar de volta. Missão e destino. No curso que eu estou elaborando, tem 2 capítulos especiais. Um que é só sobre destino e um que é só sobre missões. Isso é muito importante. As pessoas vão dizer, mas se tem destino, então eu não tenho livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, então eu não tenho destino. Fica nessa filosofia barata. Gente, o destino que é dito na cultura africana não é esse destino programado que o Ocidente fala. Olha, o seu destino é ir, fazer, conquistar, vai acontecer assim, assim, assado, e quando você voltar, tudo vai ser bom. Esse tipo de leitura é o que as pessoas geralmente procuram na cartomancia, né? Como aconteceu isso? Por que aconteceu? Como é que vai acontecer? Os detalhes. Não. O destino que o povo banto está falando, que os egípcios vão utilizar muito disso depois, e os romanos também, os gregos também, vão beber dessa mesma fonte, que é o quê? O seu sentido nesse mundo. Qual é o seu sentido neste mundo? Gesley, qual é o seu sentido nesse mundo? O sentido que eu tomei para mim é me tornar o melhor sacerdote possível dentro do conceito de Umbanda e Quimbanda. Gesley, mas você precisa ser iniciado no Candomblé, no Ifá. Não, eu posso até visitar, eu posso até me iniciar, só que eu não preciso ser sacerdote dessas religiões para ser completo. Eu já sou completo, sendo um bom, e se Deus permitir, o melhor sacerdote de Umbanda e de Quimbanda que eu puder, dentro do meu equilíbrio. Isso é um destino. Percebe que o destino não está me dando começo, meio e nem fim. Isso não é destino. Isso é sentença. Isso é castigo. O destino que o povo banto fala, descubra o seu destino, é exatamente você já descobriu o que você é bom? Eu sou bom, eu gosto de pintar quadros. Perfeito. Te dá prazer? Dá. Você consegue sustentar com isso? Consigo. Então vai, seja o melhor artista de quadro do mundo e você nunca será esquecido. Não é Leonardo da Vinci, não é Michelangelo. Inesquecíveis. Foram os melhores naquilo que fizeram. Esse é o destino que o povo banto está falando. Os Quêmides, os antigos egípcios, eles determinavam o destino da pessoa e ela seguia aquilo ali fazendo da sua profissão. Então a pessoa, muitas vezes, ela se via, poxa, eu gosto de servir o faraó, eu gosto de limpar o palácio. Eu vou dedicar a minha vida em servir o faraó e limpar o palácio. E a pessoa era feliz fazendo isso, ela recebia sua comida, sua cerveja, ela podia participar das festas, ela vivia uma vida comum, com qualidade, feliz provavelmente, porque ela fazia aquilo que ela gostava, e era capaz dela se tornar um ancestral, uma pessoa muito especial, porque ali ela conseguia manter o seu equilíbrio. Nem para o bem e nem para o mal. O equilíbrio, o caminho do meio. Aquilo que vai te leva para frente.
a evolução, mesmo na simplicidade. Eu tenho uma amiga que ela trabalha aqui comigo, limpando a minha casa. Uma vez eu sentei com ela e falei, olha, eu não gosto de ver ninguém parado. Ela, mas eu não fico parado, eu tô limpando. Eu falei, não tô falando disso não. Tô falando do seu futuro. Vamos fazer uma faculdade, vamos fazer um curso. Falou, Jéssica, eu não gosto. Eu gosto de limpar. Eu amo limpar casas. Eu gosto de conhecer pessoas diferentes. E limpando casa eu consigo ouvir minha música. Eu gosto de estar disponível para minha família. Então eu posso dizer sim, eu posso dizer não para uma faxina. E eu olhei nos olhos dela. E o olho dela estava brilhando. Eu falei, mas você é muito nova, você pode fazer, tem muito futuro pela frente. Eu falei, eu sei, a minha filha está fazendo faculdade. A ela, que gosta, perfeito, eu não gosto, eu não quero, o melhor que eu posso fazer e eu quero me tornar. E até hoje, ela é, para mim, a melhor faxineira que eu já tive na minha vida. É ela. Ela é feliz. Ela merece um futuro melhor? Com certeza. Por mim, ajudava a fazer a faculdade, mas a pessoa, aí ela vai se tornar uma professora de história, frustrada, não gosta de história, foi forçada a fazer uma faculdade, tá ganhando muito pouco, tá sofrendo tudo que um professor sofre numa sala de aula e não consegue fazer aquilo que ela mais gostava, que era uma simples e humilde faxina. Entende como não existe um peso na filosofia africana e nenhuma importância para o que você faz, e sim como é que você faz, qual é o olhar que você tem para isso. Se você é a melhor faxineira, olha, parabéns, você vai chegar lá. Você pode ser um grande ministro da Suprema Corte de um país. E mesmo assim ser uma pessoa horrível, desequilibrada, e as pessoas vão preferir te esquecer do que te lembrar. Então isso é um ancestral. Ó, em Kemet, encontramos relatos dessa importância e o culto nigeriano de Ifá reforça isso. Ao levarmos em consideração, por exemplo, o destino do Odu Ifá. O que o Odu Ifá faz? Tem até o Asentaye, que é um jogo que a criança faz, a criança recém-nascida, para que Ifá diz qual é o destino dela. Qual é o destino dela? O seu Odu Ifá é tal, o seu destino é tal. Dentro daquele código de filosofia de Ifá, existe uma gama imensa de oportunidades. Por exemplo, você pode pegar o Odu Ifá e o Orin, e você olhar ali quais são as aptidões da pessoa que nasce sobre o destino de Orin. Ser ferreira, ser uma lutadora, ser uma profissional da guerra, ser um mecânico, ser um eletricista, ser um estrategista, ser técnico em elétrica, em metalurgia, em mecânica e uma gama de coisa que ela pode ser. Então, o Yorubá, junto com o código de Ifá, junto com o Yerin de Logun, né, que é o jogo de búzio, vão ali procurar saber o seu destino para te dar uma orientação. E aonde está a orientação desses oráculos que são utilizados? Na sabedoria ancestral, na história do passado, das pessoas que se destacaram. E quem se destacou? Os ancestrais divinizados. Os orixás, os rambás, os inquinces, os voduns. Os grandes heróis se tornaram orixá, o Dudu, o patriarca, fundador de Ilé-Ifé, o Batalá, Ogum, Xangô, fundador de Oxogbo, Oió, a cidade de Kossô, grande império. É isso que o oráculo faz. É pegar aquela sabedoria e indicar, olha, essa pessoa ela tem que se espelhar em Xangô, porque o destino dele é bem igual ao de Xangô aqui, ó. A energia dele, a energia ancestral dele é bem igual ao de Xangô aqui, ó. Provavelmente vai se dar bem igual ao Xangô. Grandioso, poderoso, ambicioso, tem que tomar cuidado com mulher, tal. Entende? Então é muito importante também para a cultura urubá a questão do ancestral. Isso é importante. Olharmos para acertarmos a nossa vida. Vamos continuar. Para estarem adequados a iniciações, serão indicadas
seja religiosas, acadêmicas ou sociais. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entrar devagar, porque é um conceito africano, como tudo que eu falei aqui, né? Mas as iniciações. Existem iniciações acadêmicas, porque para nós, do Ocidente, da atualidade, o correto seria fazer uma faculdade. Mas para as comunidades antigas, você era iniciado em uma atividade, em uma sabedoria. Por exemplo, eu sou iniciado na caça. Então, um caçador iniciado viu em mim a aptidão para ser um caçador e falou: eu vou te iniciar na arte da caça. E eu pego toda a sabedoria dele num processo de ritualísticas, num processo de atos e de ensinamento, de treinamento. E quando eu me tornar apto, eu vou ser um caçador e ele vai me dar um emblema para que todos os outros iniciados, ao me ver, vão considerar eu um caçador. Gesley, mas isso é tão daquela época, né? Olha aqui, ó. Pulseira, o Indé de Ifá. O que significa? Quem tem Ifá e olha isso, essa pessoa é iniciada em Ifá. Essa pessoa passou pelas ritualísticas de entrega de sabedoria de Ifá. Então essa pessoa, ela tem conhecimento de Ifá. Entende? É o símbolo da iniciação. É o símbolo que eu fiz a faculdade. É isso traduzindo para o nosso atual. Então, essas pessoas, esses sábios, esses curandeiros, esses líderes das comunidades, eles eram iniciados, indicados e iniciados nas suas academias, nas suas aptidões acadêmicas, nas suas lideranças sociais ou religiosas. Por exemplo, para você ser um líder de uma comunidade, vamos pegar a comunidade indígena brasileira, para você se tornar um cacique, você passa por um processo de iniciação social, certo? Vamos olhar para a nossa sociedade democrática. Qual é o processo ritualístico para tornar-se presidente? Passar a faixa. Você recebe a faixa de outro. Você faz uma assinatura de um contrato, se comprometendo com a Constituição. Você faz um desfile. Você chega de frente para o palácio. O anterior te passa a faixa. Pronto. Isso é um ato iniciático. Social. Religiosa. Iniciação orixá. Iniciação Iquince. Iniciação a Vodum. Iniciação a Rambá. Um processo religioso que você passa na Umbanda, Camarinha, levantamento de anjo de guarda, consagração de firmeza, assentamento, são iniciações religiosas. Você está recebendo graduação, recebendo uma energia, recebendo um título novo, funções novas. Isso faz você estar mais perto de se tornar um ancestral, ou mais perto da sua ancestralidade. É por isso que você repete os ciclos. Por isso que eu valorizo tanto as 4 gerações que tem o meu terreiro, porque veio da minha mãe, e veio da minha avó, e veio da minha tataravó, do meu tataravô. São repetições de ciclos que só vai se acumulando sabedoria, só vai se acumulando conhecimento. Isso não quer dizer que estamos parados no tempo. Ao contrário, nós não recomeçamos do zero. Eu começo de onde minha mãe parou. O meu filho vai começar da onde eu parei. Então é um processo de acúmulo de conhecimento, sabedoria, energia, conexão. Isso também vale para a sociedade. Você pode ver, os políticos de maior carreira na política são aqueles que receberam a bênção, o título de seus pais. Quem quer começar agora, que comece do zero. Mas o filho do Sarney tem muito mais chance do que você. O filho do Lula tem muito mais chance que você. O filho do Bolsonaro tem muito mais chance do que você, que vai começar do zero. Entende? É um processo de continuidade ancestral. Mais uma vez, reforçando a importância de olharmos para a nossa ancestralidade. Vamos lá. Isso aqui é um trecho. Se a quinenga balança, pende para baixo pro Ebi, à esquerda, significa que a maldade foi o que mais pesou durante a vida dessa pessoa. Então, durante o ritual,
ninguém da família chamará este nome. Olha só, você foi uma pessoa mal, então ninguém te quer por perto, né? Por que eu vou chamar você para perto de mim se você foi uma pessoa má? Já se a balança foi para a direita, o botê, significa que a bondade foi o que mais pesou e que essa pessoa possui um grande respeito pela vida, demonstrando através de suas ações. Neste caso, a família saberá que esse indivíduo se juntará ao grupo especial dos ancestrais, ou seja, não vai ser esquecido. É muito mais fácil você ser esquecido porque se você foi mal, que se você atentou contra a vida. Qual é a regra que eu observo aí? É atentar contra a vida. É você ser uma pessoa ignorante para a vida, é empática para a vida. Não é se você vai adorar X Deus ou outro Deus. Não é se você vai acumular ou não bens. Não é se você vai ou não fazer X trabalho. É se você vai matar. É se você, na sua atividade, no seu trabalho, você vai prejudicar pessoas, como o garimpo, que aconteceu nas terras dos Yanomamis, que quase dizimou essa comunidade, essa etnia inteira. Isso é ebi, maldade. Está tentando contra a vida, isso é ruim. Queremos esquecer essas pessoas para que elas não voltem para a sociedade, para a comunidade humana. A espiritualidade, o botê, pode ser até muito bom e está desequilibrado porque está muito espiritualizado. Mas mesmo assim é muito melhor uma pessoa que pensa em demasia na vida, uma pessoa que pensa tanto na bondade alheia, que até pode morrer por causa disso, né? Visto a história de Jesus, um homem que pensou somente na sociedade, na comunidade e morreu por ela. Mas nós queremos por perto. É muito mais viável ter essa pessoa por perto do que Hitler, né? Jesus é muito melhor do que Hitler. Ah, mas são dois pesos. Sim, 2 pesos, 2 medidas. É justamente isso que ele fala. Eu e você somos pessoas comuns, meu bem. Somos pessoas comuns. Estamos falando de pessoas que estão nos extremos. Jesus, Hitler, muitos outros, né? Tem outros exemplos aí, mas vamos pegar nesse. O caminho do meio é o saudável. Nenhum nem outro. Mantermos a sanidade e juntos, a comunidade, vamos evoluindo para que essa balança ela seja usada a favor da comunidade. Então vamos lá. Detalhes muito importantes. Quando a pessoa se torna ebi, ela foi ruim. Então não se chama ela, pois ninguém quer uma pessoa ruim de volta à sociedade. Então, sendo assim, somente os mais velhos, anciões, podem evocar os ancestrais, uma vez que eles conhecem a história e não chamarão uma pessoa que foi ruim para a comunidade. Em Kemet, era apagado a história dessa pessoa para que o seu legado ruim não fosse reproduzido na comunidade. O que acontece? A pessoa está ruim, a pessoa foi ruim. Você quer um assassino de volta para a sociedade? Você quer um bandido, um ladrão, uma pessoa um estuprador de volta para a sociedade? Não quer, né? Então não o evoque, não recorde. Vamos olhar para o passado e falar, olha, houve um período que houve uma pessoa assim, assim, assado. Não vamos repetir o que ele fez, perfeito. Mas vamos celebrar o fulano de tal que venceu ele, o fulano de tal que criou uma estratégia para prender esse grande bandido, tal. Celebramos o herói. Celebramos aquele que foi o melhor para o lado do bem. Não celebramos a pessoa ruim. Usamos da vida dela como exemplo para não se repetir as coisas, mas não o celebramos. E o Brasil celebra muita gente ruim, celebra muito escravagista, muito elitista, muito eugenista, muito ditador, muito torturador. Tem ruas com nome, estátuas com nome. Isso é ruim. Isso cria nós na nossa história como nação, como comunidade. Isso é ruim. Os ancestrais nos alertam. Vamos celebrar os heróis, as pessoas especiais.
e se destacaram pelo aquilo que elas fizeram de melhor para a comunidade. E não as pessoas ruins. As pessoas ruins, nós não celebramos elas, mas também não as esquecemos. Nós pegamos suas histórias para recontar, para mostrar o que não deve ser, como não deve proceder na sociedade. Vamos continuar. O chamamento. Depois que essa pessoa ela fez a passagem, ela está no outro plano, ele era uma pessoa especial. Aí a sociedade, o ancião, vai chamar todo mundo para ancestralizar essa pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai... É muito legal essa historinha. Essa ritualística social. Ele vai pegar todo mundo e vai falar, olha, fulano de tal fez a passagem, era uma pessoa muito querida entre nós. Tem alguém aqui que morreu devendo fulano de tal? Aí isso aí já... Cada pessoa vai falar se sim, se não. Não é obrigatório. Ninguém vai acusar ninguém, se mentir ou não, mas o normal é que as pessoas falam, olha, sim, ele morreu e eu devia R$500 para ele. Aí a pessoa vai lá e dá os R$500 para o ancião. Depois o ancião vai perguntar, olha, existe alguém aqui que morreu com dívida com o nosso ancestral, o fulano de tal, morreu ele com dívida. Eu falei, olha, eu fiz um serviço para ele, ele me devia R$100. O ancião vai lá pegar aqueles R$500 e vai dar 100 pro outro. Olha, ele comprou na minha loja e me devia 100. E ela pagava. E assim, nesse ritual que vai ser considerado o chamamento, o Bokela, que é o chamar, gritar, evocar, trazer para a tona da sociedade, e vai apagar todas as dívidas, todas as pendências que essa pessoa deixou ali no financeiro. Que é o que move, né, a comunidade. Isso no passado também era assim. O dinheiro liga à ancestralidade. A gente pode falar isso outra hora. Então era feito esse ritual. Então todas as dívidas eram pagas e quem estava devendo paga, quem tinha para receber recebia. E assim acontecia. Passou disso, olha, assim a pessoa quitada pela sua família estava limpo perante a comunidade. Então a comunidade, ninguém poderia falar, você tá homenageando o Gesley aí, mas o Gesley me deu um golpe e ele morreu me devendo R$100. Como tem muita gente me devendo aí, ó. Gente, paga, hein? Eu vou esquecer não, hein? Tem muita gente que morre assim, né? Pois é. Aí como você vai falar bem pra essa pessoa? É você anular todo tipo de acusação contra o passado dessa pessoa. Porque você também pode levantar, olha, ele me deve R$1.000. Ah, mas por quê? Não, porque teve uma vez que ele pegou uma coisa comigo emprestada, ele não me devolveu, isso me ofendeu bastante, a gente perdeu a amizade. Então eu acho que R$1.000 paga isso aí. Então vai lá e dá R$1.000. Se tiver na bancada, tá, gente? Ninguém tira nada do bolso. Primeiro recebe e de acordo com o que recebeu, é pago as dívidas do ancestral. Faz assim, porque é um sentimento. Então limpa. Aí, por exemplo, se essa pessoa falar contra o ancestral, a pessoa fala, mas vem cá, mas você não recebeu por causa dessa emoção? Você não falou que R$1.000 pagava? Então por que você está falando? Está acusando. A dívida foi paga. Entende? Então não tem o que falar contra essa pessoa. Tá bom? Então esse é o momento do chamamento, que é um processo ritualístico para ancestralização desse indivíduo. E depois vem a celebração. Aqui é mais moderno, é a única fonte que a gente pode realmente falar para vocês verem, assim, que vai ser bem bacana, que é o seguinte, olha, por fim chegamos no tempo de dançar. É uma celebração. Gente, africana é festa. Africano é festa, é diversão, é alegria, até mesmo no momento do velório. Tá? Isso, claro que isso é um processo. Mas vamos lá, olha, no filme Pantera Negra, Wakanda Forever, para sempre, depois da passagem do rei T'Challa, é feita uma comemoração. É dançado a sua celebração. Por quê? Porque ele entrou para o hall de pessoas imortais. Nunca será esquecido. Ele foi bom, ele foi importante, ele foi triunfante.
Ele não tem dívida com a comunidade, ao contrário, nós estamos em dívida com ele, porque ele foi um grande rei, ele foi um grande curandeiro, ele foi um grande professor, ela foi uma grande costureira, ela foi uma grande guerreira, ela foi uma grande médica. Então nós estamos em dívida com ela, porque ela foi equilibrada e executou o seu destino durante toda a vida, colaborando com a comunidade. Nunca se tornou um bandido, sempre deu ouvido e sempre falou. Percebeu como funciona? Lindo, né? E aí, quando você, no seu corpo limitado, na sua caixa limitada, que é essa massa de carne, osso, banha, quando você sai desse corpo limitado e o seu espírito, ele sai e está liberto para poder recomeçar uma nova aventura de uma outra forma, isso é celebrado porque se sabe que você é imortal. E você está voltando para uma massa pensante, pulsante, de energia boa, que é imortal. E você vai ser sempre lembrado por tudo que você fez de bom. E você vai ser imortal. A imortalidade está aí. A ancestralidade é importante por causa disso. Então, a última parte do ritual é essa dança. Então, vão lá e assistam, o filme é muito bom. E, se eu não me engano, lá na Mulher Rei também tem uma parte assim, tá? Então, é a última parte. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que nascer, viver, ser boa naquilo que ela faz, ser equilibrada, se destacar na sociedade, ela buscar o equilíbrio no seu trabalho, nas coisas que ela é melhor. E depois ela vai fazer a passagem. A sociedade vai questionar suas dívidas. Ela vai ser paga ali no Boteca. Isso. Boquela. E ela vai pagar suas dívidas. E depois ela vai ter a celebração. Pronto. É uma condição comum. Se a gente for trazer isso para o candomblé, a gente vai ver muito disso. Se a gente for fazer isso na Umbanda, na Quimbanda, vai ver muito disso. No Ifá, muito disso. Porque isso aqui é a forma rudimentar da filosofia. 10 mil anos atrás já se fazia isso. Então isso foi mudando. Cada comunidade, cada tribo iria trazer um atributo a mais, uma condição a mais, um preceito a mais para cada situação. Isso que e nisso nasce as iniciações aos orixás, aos voduns, aos rambá, nasce as preparações mediúnicas e tudo mais. As conexões com outro mundo. Vamos lá. Um conceito muito importante para a gente continuar a analisar a questão ancestral é a cafio. A corda. Fio, né? Corda. Isso é uma visão biogenética na visão atual. Vamos lá. A humanidade, enquanto uma corda na qual estamos todos conectados e onde há nós positivos e negativos. Lembra os nós? Aquelas condições a qual nós deixamos situações abertas ou fechadas. No caso, geralmente os nós são negativos e os encontros são positivos. Situações a qual nós não finalizamos se tornam nós algo negativo, e encruzilhadas, encontros são positivos enquanto são resolvidos. E nisso nós nos ligamos. Aqui está eu, aqui está você, aqui está fulano de tal, e a gente está o tempo todo nos costurando em nossos destinos. Então tudo isso se torna a humanidade, tudo isso se torna o que nós vamos chamar de mente coletiva, né? A corda, o destino da comunidade, que é humana. A corda vai de onde estamos agora até o primeiro ser humano que surgiu no planeta. Nossa conexão não se limita à Terra, mas sim a todo o universo. Nós nos conectamos com os ancestrais através dela, a corda, e rituais. Ou seja, através da análise da biogenética, da história, dos fatos, nos conectamos aos ancestrais. E através dos rituais também. Jéssica, que rituais são esses? Dos simples aos mais complexos. O ritual simples,
a gente se conecta ao nosso ancestral? Alimentação. O momento que nos alimentamos. Você já fez uma refeição, caso você tenha o hábito de comer à mesa com a sua família? Você já fez uma refeição depois do falecimento de alguém? É triste, né? Às vezes a mãe vai lá e coloca o prato da pessoa. Às vezes a gente vai buscar a pessoa na mesa, a pessoa não tá. Aí você faz aquela comida preferida da pessoa. Poxa, aquela pessoa gostava de um estrogonofe gostoso assim, cremoso. É um ritual. Um dos primeiros rituais de reunião familiar foi em volta de uma caça para se alimentar. Depois de uma fogueira, depois de um fogão, depois de uma mesa. É um ritual. Nos conectamos aos nossos ancestrais neste momento. O ritual da caça, o ritual do cozinhar, o ritual da dança, o ritual do acasalamento também, da conquista. São tudo rituais sociais que nos aproximam ao ancestral. Existem rituais também religiosos, iniciações religiosas, que também vai se conectar ao ancestral, mas aí é de uma forma mais consciente. De forma inconsciente, eu estou elaborando esses rituais todo santo dia na minha casa, na minha rotina. Às vezes até sem saber, mas estou ali me conectando ao meu ancestral. Então a corda, ela existe, ela é um conceito de passado, presente e futuro. Tem o começo, o meio e o fim. Estamos aqui, no presente. E o importante é que nós permanecemos aqui. Tá? Nós não devemos lamentar o passado, viver no passado lamentando, e nem almejar um futuro que não vai chegar se não vivermos o presente. Nós estamos aqui, presente. Isso é o importante. Você deve aprender a viver o presente. Sofre de ansiedade? Viva o presente. Angústia? Esqueça o passado. Deixa o passado em paz. Viva o presente. Vamos ser mais africanos e viver no presente e esquecer essa questão ocidental, colonizadora, que nos aprisiona em uma situação escravagista mental. Tá? Não nos tornemos escravos de nós mesmos ou dos outros, né, que tentam nos manipular. No passado, nós encontramos ancestrais, a sabedoria, o conhecimento. Tá? Então, todas aquelas informações que foram catalogadas, seja oralmente, seja por textos, seja por escultura, por cultura, por música, por iniciação, por religião, em tudo há sabedoria. Qualquer pessoa que olha para o passado e fala, essa religião não presta, essa cultura não presta, esse povo não presta, de nada de bom que veio nisso, isso, primeiro, é racismo, segundo, é intolerância, terceiro, é ignorância. Porque em tudo há sabedoria, em tudo há sabedoria, só que nós não celebramos coisas ruins, celebramos coisas boas, as coisas ruins pegamos como exemplo. Então, para o passado, nós vamos olhar em busca da sabedoria, do conhecimento, seja pela comunidade, seja por uma pessoa. Por exemplo, eu me espelho no meu tataravô, Ricardo, que eu estou pesquisando cada vez mais sobre ele, mas ele é uma fonte de inspiração para mim, porque ele conseguiu trazer muito conhecimento sobre Quimbanda de sua terra, que ele era um angolano. Então, para mim, eu olho para o passado em busca dele, para me tornar um bom sacerdote agora, em busca dele. Não adianta eu vou ser um sacerdote no futuro. Como eu vou ser no futuro? Não se sabe, porque o futuro é nebuloso. Não se sabe. Eu consigo projetar. Olha, no futuro eu quero ser um bom sacerdote. É um desejo. Não é uma certeza, porque amanhã eu posso morrer. Amanhã eu posso me converter para uma outra religião e não ser um sacerdote de Umbanda. Eu posso posso parar todo o processo que eu tenho de educação religiosa e partir para uma faculdade de engenharia. Não vou ser um sacerdote. Então tudo pode mudar a partir do meu presente. Então para o futuro é nebuloso. Eu posso até desejar, planejar, almejar. Só que eu não posso ansiar. Eu não posso me tornar uma pessoa ansiosa para o futuro e ocioso no presente. O que é ocioso? À toa.
sem movimento. Eu tenho que me movimentar. Me movimentar no presente para que o futuro seja alcançado. Esse conceito, a gente vai ver muito, tá? A gente vai amadurecer muito isso, porque na Umbanda, na Quimbanda, isso pega muito. E não só isso, mas também a questão das cordas, do cáfio. Nós vamos olhar muito sobre isso. Isso tem muito a ver com a teologia de Umbanda e Quimbanda na visão Banto, tá? Então, se você quer se aprofundar, pega muito nisso. Não esqueça sobre essa filosofia. Vamos lá. Conexão aos ancestrais. Isso é muito importante também. Vamos lá. Outra forma de comunicação era a música. As pessoas interpretavam música e tocavam instrumentos musicais não apenas como entretenimento, mas para evocar ideias, emoções e eventos específicos e para se comunicar com os vivos e com os ancestrais. Isso está escrito no livro Banto, África Banto, na página 108. Como eu disse já numa live anterior, até repercutiu bem, eu falava, não existe Umbanda sem ponto cantado. É justamente por causa disso. O encantamento do ancestral na Umbanda e na Quimbanda vem através do canto. Olha, através da música, tocavam instrumentos musicais, não apenas como entretenimento. Na Umbanda também não é entretenimento o ponto cantado. Não é. Mas para evocar ideias, emoções, eventos específicos, para se comunicar com os vivos e com os ancestrais. Isso, mais de 8.000 anos atrás, já era reproduzido pelos povos Banto. E a gente reproduz isso nas senzalas, quando esse povo chega aqui, escravizado, e conseguimos continuar reproduzindo até chegar no dia de hoje, nos terreiros de Umbanda e Quimbanda. Através dos pontos, nós evocamos os espíritos ancestrais que vão trazer a sua sabedoria para nós. Olha o que fala sobre um dos instrumentos que nós utilizamos. Os falantes Pungo, Kikongo, chamavam os agogôs de madeira de cuanda, um substantivo derivado do verbo kunda, que significa homenagear ou suplicar. Isso está escrito na página 181. Isso quer dizer que o quê? Os instrumentos, as cantigas, o ritmo eram pensados para trazer à tona, para suplicar, para homenagear. Cantava para quem? Para os ancestrais. Evocava quem? Os ancestrais. Você quer trazer o quê? As ideias deles, as emoções deles. Por que ele era tão bom? Porque ele era um escultor de máscaras em madeira. Olha que máscara linda. O melhor escultor de máscara que já se passou na Terra. Por que ele era o melhor? Porque ele colocava o sentimento dele. Então é esse sentimento que eu quero quando eu estiver esculpindo as minhas ideias. Então é isso que faz a música, a dança. Não existe macumba sem música, sem dança, gente. Eu percebo muito essa Umbanda, muito de São Paulo. Desculpa quem é de São Paulo, mas essa Umbanda de São Paulo que cantou, o espírito chegou, parou de cantar, o espírito trabalhou, tá sem atender, então tá sem trabalhar. Então manda embora, cantou pra ir embora, e acabou a sessão. Gente, isso não é Umbanda, não. Isso é trabalho escravo espiritual. Desculpa, mano, não é Umbanda. A Umbanda é cantada, porque ela é encantada e somente encanta quem canta. Só evoca quem canta, quem dança. A Umbanda é dançada, a Umbanda é feliz. A Umbanda é uma religião lindíssima, colorida, cheia de músicas, pontos, remetendo a momentos específicos da ancestralidade brasileira, afro-indígena. E isso tudo remete a essa ancestralidade. A receita tá aí. Não sei o que eu tô falando, não são vozes da minha cabeça. As comunidades de língua gogo consideravam que não poderiam abandonar completamente as suas obrigações espirituais maternais, pois queriam legitimar a sua existência com seus antepassados e assegurar longevidade em contexto histórico cambiantes. Na página 120. Nós lemos esse trecho também lá no começo, né? Novamente. Você
Só consegue se completar, se legitimar com seus antepassados, querido, com seus ancestrais. Você não é ninguém, porque você sozinho, você começa do zero. E do zero é besteira. Os seus antepassados terminaram a sua vida aqui, te deixando em um ponto. Você deve partir desse ponto. Você deve somar a essa comunidade. A partir desse ponto, ninguém precisa reinventar a roda. Já pensou se todo matemático tivesse que redescobrir todos os cálculos que foram descobertos? É por isso que existem as iniciações. Não só iniciações religiosas, mas as iniciações acadêmicas e sociais, para que o processo recomece da onde parou. É isso que esse povo tenta nos ensinar e, graças à resistência negra africana, nós conseguimos ainda ter um pouco dessa sabedoria entre nós nas nossas escolas de matriz africana, como Candomblé, Umbanda, Quimbanda e agora o Ifá, o Ixexé e outras. O Calundu também tem bastante coisa do Banto. Vamos lá, ó. Estamos ligados aos ancestrais quando dançamos, quando cantamos suas músicas, quando andamos onde eles andaram. Sensação de uma presença muito forte ao visitar o local que se trilha. Eles trilharam, isso é muito importante, vou comentar sobre. E como os primeiros seres humanos saíram do continente africano, o povoaram o restante do globo, encontramos nossos ancestrais em todos os lugares. Vamos lá. Quem tem as suas ligações ancestrais sabe que locais são especiais. Floresta, mata fechada, a encruzilhada, o cemitério, o mar, a cachoeira, são locais especiais para nós. Os monumentos grandiosos que os nossos ancestrais construíram, as pirâmides, todas elas, não só as 3 do Cairo, mas todas elas, as grandes estátuas, os grandes prédios, as grandes cidades. Quando nós adentramos num ambiente que nossos ancestrais passaram, nós sentimos essa força. Quando eu saio do Brasil e vou para a Nigéria, para a Angola, eu estou indo em busca dessa conexão ambiental com o meu ancestral. Só que nós não podemos esquecer que os africanos, eles pulverizaram a sua humanidade por todo o mundo. Se hoje nós somos quem somos, porque no passado essa raça, dentre outras muitas que surgiram ali no continente africano, essa prevaleceu. O Homo sapiens prevaleceu. E hoje nós somos assim porque eles lutaram lá no passado, evoluíram até chegar aqui. Devemos ser gratos a essa ancestralidade. Então, quando eu vou atrás disso, eu sinto isso porque os ossos deles, a pele, o cabelo, a energia, a cultura, a sapiência, a música, o suor, o sangue, tudo que forma um ancestral, forma uma pessoa, um antepassado meu, seu, nosso, está no meu corpo, está no seu corpo, está nos objetos, está em tudo. Existe um ciclo biológico que transforma corpos em adubo. Adubos que fertilizam a terra, sementes que absorvem esses nutrientes, formam árvores e espalham essa energia por todo mundo. Somos parte de um ecossistema pensante que funciona. Então, quando eu bebo água, eu bebo ancestral. Quando eu como ancestral. Quando eu deito para dormir, eu deito sobre travesseiros e lençóis ancestrais. Quando eu beijo na boca, eu beijo numa boca ancestral. Aqui, aí, em tudo há ancestral. Só que a história ancestral é uma coisa, a ancestralidade das coisas é um contexto único. É por isso que a gente fala universo, de unificação, de um todo, e que eu te respeito porque eu sei que você é parte de mim, de certa forma. Eu respeito a natureza
eu a cultuo, eu a reverencio, porque eu sei que eu faço parte dela. Eu faço parte do mesmo ecossistema que ela. Existe ancestral meu ali. Essa é a diferença. Justamente quando as comunidades africanas estavam no controle do mundo, o mundo era mais equilibrado. Somente quando o Ocidente, somente depois com o capitalismo predatorial, o imperialismo, a colonização maligna do continente americano e africano, que o mundo entrou em desequilíbrio. Mas quando a capital do mundo era o país Kemet, era o Egito, a filosofia era africana, o conceito de respeitar a natureza, os outros povos eram africanos, o mundo estava em um equilíbrio muito maior, visto o passado, gente. Não é achismo meu, não, é só olhar o passado. Então devemos voltar para isso e respeitar o ambiente, porque se eu respeito o meu ancestral, eu respeito o mundo inteiro, então, porque até o meu inimigo é meu ancestral. Até a minha caça é meu ancestral. Então, quando eu sacrifico, quando eu caço, eu rezo, eu peço perdão, eu faço minhas reverências, explico a situação, tenho uma ritualística ali a se fazer para que seja uma súplica ao meu ancestral também. Vocês repararam que eu ainda não falei de Deus? Vai ter uma aula só sobre Deus e se preparem. Se preparem para sair da caixa. Não a caixa angolana, a caixa de Banto, do corpo, mas a caixa cultural. Vamos lá, os ancestrais em nosso meio. Isso aqui é tudo que eu já falei, eu já engaixei uma coisa na outra. Os ancestrais são tudo, somos todos, estamos todos interligados. Então, quando eu te respeito, você me respeita. Estamos cultuando também nossos ancestrais. Quando respeitamos uma tradição religiosa, uma tradição cultural, estamos respeitando os nossos ancestrais. Estamos trazendo à tona as bênçãos dele. Estamos trazendo à tona tudo o que eles são para nós. Então, os ancestrais estão em tudo, estão em todos os ambientes, estão em todas as pessoas, todos os seres. Devemos buscar o equilíbrio, saber a hora certa de agir, a hora certa de pensar, a hora certa de fazer tudo o que devemos fazer para o bem da nossa comunidade, de preferência a comunidade humana, para que essa bênção desse ancestral possa se ampliar e não se diminuir. E cada vez mais evitar os nós, né, gente? Evitar ser um empecilho para a evolução da sociedade. Tem uma filosofia africana de orixá, Yorubá, orixá, é o seguinte: orixá olha para a sociedade, não olha para o ser humano. Orixá mata uma pessoa para manter uma sociedade, mas não mata uma sociedade para manter um ser humano. Então não pensa que o orixá vai te defender sendo você um filho da... Entende? Não pensa que a divindade vai estar do seu lado, você sendo uma pessoa imprópria para a comunidade. Primeiro a comunidade. A base para qualquer ser vivo. Depois o ser vivo. Se o ser vivo não serve para a comunidade, que vire adubo. Vai virar adubo. O orixá não carrega espadinha para coçar as costas. Tá? Então, é dica. Aí uma sabedoria de graça. Vamos lá. As riquezas históricas e biológicas. A gente tem muita riqueza que os nossos ancestrais deixaram para nós. Nós temos que correr atrás. Não só como ser humano, mas como pessoa preta, olhar para a África e não ver uma cidadezinha, um bairro abandonado, não. É um continente gigantesco, com milhões de anos de história, de evolução, de cultura, de tecnologia, de etnia, de beleza, de referência, filosofia, e muita gente está explorando, menos nós, que somos herdeiros dessa riqueza toda. Então, vamos deixar de ser besta e vamos resgatar os nossos ancestrais africanos. Primeiro, porque eles merecem, porque eles foram incríveis. E segundo, porque também nós merecemos continuar esse legado de grandeza. Vamos ver o que se fala. Olha, também estamos ligados aos nossos ancestrais através do que os congos chamam de Mayu-Dukwa. Essa palavra significa riqueza acumulada coletivamente.
pode ser classificado em história e biológica, histórica ou biológica. Gente, uma ênfase aqui no coletivamente, tá? Quem assistiu a aula de esquerda e direita vai entender isso aqui. Então, a riqueza, ela vem através do coletivo, ok? Vamos lá. O fator histórico. Informações deixadas para nós, também todos os desenvolvimentos que permitem a nossa evolução enquanto seres humanos. Tecnologia, informação, filosofia, análise, cultura, música, tudo isso é uma herança e devemos continuar a partir dela. Como eu já disse, a gente não começa do zero, continua a partir do que nossos ancestrais deixaram. Você sabia que, por exemplo, os gregos, eles moravam em Quêmides. A maior parte dos grandes filósofos gregos moraram em Quêmides, no Antigo Egito, aprenderam com eles e depois voltaram para suas ilhas e reproduziram de suas formas e ficaram famosos por causa disso. O teorema de Pitágoras. Pitágoras morou em Quêmide. Pitágoras, ele estudou os papiros. Já havia, há mais de 3.500 anos, o teorema de Pitágoras lá. E o Pitágoras que ganha fama sobre isso. Esse tipo de apagamento histórico acontece o tempo todo, mas, como falei, tá lá. Nós temos que ir lá e buscar, trazer de volta, trazer para o povo preto, para a ancestralidade preta africana, essas descobertas. 3.500 anos antes de um cara popularizar um cálculo matemático, ele já existia e era um povo preto que tinha dito, tinha estudado, analisado. Depois eles perguntam, eles falam, né? Nossa, as pirâmides é tão grande, é tão grandioso, com certeza foram feitos por alienígenas. Claro, com certeza, né? É muito mais lógico você pensar que alienígenas vieram para cá e empilharam as pedras do que pensar que um povo preto africano fez aquilo ali, porque nunca mais nenhum outro povo conseguiu reproduzir. Só que esse povo, naquele período, já tinha o que nós temos hoje e ainda temos dificuldade para aprender. Ou você sabe a teorema de Pitágoras de cor? Não sabe. Eles sabiam. Eles já tinham bibliotecas, já tinham faculdades, já tinham escolas acadêmicas de iniciação. O próprio Sócrates e todos os pré-Sócrates foram para Cambridge estudar, foram iniciados nas escolas mágicas dos deuses egípcios. Quando os romanos começaram a chegar em Egito, levaram essas ideias para Roma, revolucionando. O Egito sustentou o Império Romano durante quase meio milênio, até ter a sua queda, porque o sistema de irrigação egípcia era grandioso, sustentava não só o Império Egípcio, mas também o Império Romano. Olha que grandioso. Então, você acha que não tem passado, não tem informação o suficiente, riqueza para a gente resgatar? Com todo o território brasileiro que nós temos hoje, nós não conseguimos fazer o que eles faziam no meio do deserto, gente. Você acha, tem certeza que nós somos evoluídos? Nessa sociedade moderna, evoluída era eles. Eram eles. Tipo, tem um capítulo no livro África Banto que fala sobre hospitalidade banto. Vocês têm que ler esse capítulo, vocês vão entender. Eu sei o que passou na sua cabeça. Por que eles caíram tão facilmente? Mas lendo esse capítulo, vocês vão entender mais ou menos por que eles caíram rapidamente. E não pense que foi rapidamente, tá? Foi um processo longo de colonização também, tá? O Egito caiu por causa da colonização romana, tá? Então vamos ficar esperto, porque os processos não são de repente, né? Chutou um rei do trono, veio outro e tudo se transformou, não. É um processo. É um processo. E a nossa Umbanda, a nossa Quimbanda também está passando por esse processo. Se a gente não retomar daqui uns anos, ela não vai ser mais nossa. Biologia, a parte biológica, a herança biológica, né, gente? A beleza preta, a beleza africana, a felicidade, a música, a alegria, o bom humor, a esperteza, a inteligência, o nariz, o cabelo, o corpo, tudo isso biológica. É uma riqueza biológica. E só vamos para frente o resgate das nossas riquezas
quando nós começarmos a olhar para o espelho e vermos e gostarmos do que nós vemos. Esse aqui é um monumento renascentista, do renascimento da África. É uma família africana, um homem, uma mulher e uma criança apontando para o futuro, né? Almejando um bom futuro. Esperamos que chegue, porque é um continente gigantesco, maravilhoso, de gente inteligentíssima, guerreira, competente. Mas se nós também não nos apoderarmos dessa riqueza ancestral, e ela é histórica, de conhecimento, de informação e também biológica, nos aceitarmos como nós somos, a herança de nossos corpos, nós não vamos chegar no futuro não, tá? Esquece, ó. Nós precisamos resgatar todas essas riquezas que foram acumuladas coletivamente. Ou você acha que do nada surgiu o cabelo crespo? Do nada surgiu um corpo musculoso forte do homem preto? Do nada surgiu o nariz avantajado, uma orelha pequena, uma pele cheia de melanina? Do nada. Não, isso foi um processo. Um processo biológico de adaptação ambiental. Isso é uma herança. Isso é uma sabedoria também. Tem um porquê de cada uma dessas coisas. E saber amar essas partes em nós é importante. Ninguém pode chegar para você e falar que seu cabelo é feio ou que você é menos ou mais por causa da sua cor de pele. Não existe isso, ao contrário. A sua cor de pele determina a sua ancestralidade, a sua etnia, determina uma direção que você tem que olhar. Para você olhar e lembrar que a Cleópatra, que seduziu dois dos maiores imperadores de Roma, e todas as outras Cleópatras que existiam no Antigo Egito eram mulheres poderosíssimas. Tradição egípcia, tradição africana, de pele como a sua, preta. Ah, mas teve uma Cleópatra que era da Grécia. Tá bom, teve uma. Dentre 32, dentre os 15, 20 mil anos do Império Egípcio, que foi o maior império da humanidade durante o maior longo período de tempo, com o maior vasto conhecimento e sabedoria espalhada pela humanidade, a quem civilizou a humanidade foi os egípcios, não foram os gregos. Os gregos plagiaram, foram os egípcios. Espelho na sua ancestralidade. Você vai ver que a cor da sua pele demonstra quanto você pode ser grande e não o quanto você é pequeno. Nossa sabedoria e conhecimentos, nossos desenvolvimentos, nossa história, também o orgulho das características que enxergamos em nossos olharmos e quando nós olhamos no espelho. Isso só é alcançado quando nos atrevemos a pensar sobre nossos ancestrais, ou seja, olharmos para o passado. Não existe empoderamento, não existe resgate, não existe sabedoria ancestral sem você se entender como um povo, se entender como uma pessoa que pertence a uma comunidade, sem você se olhar no espelho e falar: nossa, eu sou um baita de um negão lindo pra caralho, inteligente. Eu não diminuo ninguém fazendo isso. Ao contrário, eu me exalto e me determino na minha vida aonde eu quero chegar. Como é que eu quero chegar? Por que eu mereço chegar? Olha para o espelho, faz as pazes com o espelho, faz as pazes com a ancestralidade, faz as pazes com o conhecimento ancestral, porque o que nos oferece no Ocidente é veneno para nós. Ou você quer continuar ansioso por um futuro que não vai chegar, decepcionado com o passado que você não vai mudar e ocioso num presente que você não consegue executar nada, porque é isso que estão te oferecendo. Um veneno que você toma de pouquinho em pouquinho e logo logo está morto. A ancestralidade te ensina a ver sabedoria, conhecimento no passado, representação, não abandonar, como o povo de Gogô fala, não abandonar a ancestralidade para não se desviar do caminho. Porque o caminho que nós estamos trilhando é um caminho bom, mas não é não. Hoje, aqui no Brasil, como pessoas pretas, como pessoas macumbeiras, nós não estamos trilhando um bom caminho não. Tá um bom caminho para quem é do outro lado.
Porque os terreiros que são atacados não são os deles, são os nossos. As pessoas que levam pedrada na cabeça estão andando de ônibus, não estão de branco com seus fios de conta dentro de um carro blindado, não. Então, nós temos que nos apoderar da nossa realidade e moldá-la em cima do que a ancestralidade nos fala. E a ancestralidade nos fala para buscarmos o que é tradicional, para buscarmos o que é da raiz, buscarmos o que fortalece a árvore e não somente o fruto. O fruto é uma consequência de uma raiz bem nutrida. Quem nutre a raiz, quem nutre o corpo, os corpos dos nossos ancestrais. Ok? Indo para o final, gente, a energia ancestral ela está em todos os locais, né? Os ancestrais não estão mortos, tá? Esquece isso. Morto está aquele que não deve ser lembrado, aquele que não deve ser chamado, aquele que não deve ser homenageado. Esse está morto. O ancestral ele é um ser especial. Devemos celebrar e chamar para a nossa vida para que haja sabedoria, conhecimento, haja uma direção a ser seguida. A energia deles não estão mortos, porque está em nós, está circulando em nós. Como eu já disse também numa aula sobre evocação, sempre falo isso nas aulas de evocação. Nós só conseguimos incorporar os nossos espíritos, guias, na Umbanda e na Quimbanda, porque nós temos uma ligação, uma chave ancestral com eles. E qual é essa chave? O sangue, o DNA. Em alguma parte, isso liga uma coisa com a outra. Quando eu falo que eu preciso de um contexto físico para validar um contexto espiritual ou desvalidar, traduzindo para a mente cristã, assim como Jesus falou para Pedro, olha a chave, tudo que ligaste na terra será ligado no céu, tudo que ligaste na terra será desligado no céu. Tem essa filosofia? Pois é, isso é africano. Isso é da cultura espiritualizada africana, banto, que eu só posso evocar os meus ancestrais se eles são os meus ancestrais. Como é que eu vou evocar o ancestral de outra pessoa no meu corpo, na minha realidade? Eu não conheço. Em uma linha mais ampliada, eu estou muito mais perto do meu ancestral do que do seu. Se nós não somos parentes próximos, eu chamo o meu ancestral, não o seu. Mesmo que todos nós viemos do mesmo berço da humanidade. Mas a ancestralidade ela é familiar. Então, em algum nível, a minha pombogira, o meu caboclo, o meu boiadeiro, o meu baiano, o meu compadre, Exu Veludo, em algum grau nós temos ancestralidade. Em algum grau nós temos um laço familiar. E por isso, por essa ligação sanguínea, nós temos uma chave, onde eu ligo aqui, ele liga lá. Eu desligo aqui, ele desliga lá. E há a conexão. Tá? Então devemos ficar muito espertos, porque a energia ancestral ela não acaba, ela não muda, ela não anula, ela não morre. A energia ancestral ela vai continuar. E o próximo ancestral eu espero que seja você. Para isso, siga todos os passos que foi dito nessa aula. Então a ancestralidade ela é dessa importância. Não tem como não ser dessa importância. Quando nós pararmos para olhar todas as tecnologias que nossos ancestrais criaram, todo o desenvolvimento linguístico, olha essa tecnologia que nós estamos usando aqui, olha as palavras que eu estou me comunicando com vocês, tudo isso é ancestral. Partiu de algum lugar. A língua humana, ela se moldou durante todo o percurso para que hoje nós possamos falar dessa forma. Então, tudo é um contexto ancestral. Devemos olhar para isso. E na Umbanda se reflete da mesma forma. É por isso que eu repito. A Umbanda,
é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Ela é um culto ancestral de repetição cerimonial para a evocação do Espírito. Eu não consigo evocar o Espírito, esse Espírito não está vindo para fazer caridade. Tem muita gente aí no animismo, tem muita gente aí fingindo, achando que está incorporado, mas não tem nada ali. Aprendeu a parecer estar, aprendeu a ser, mas de fato não está. Não tem sabedoria saindo da boca daquelas entidades ali. Ao contrário, tem um monte de baboseira na mente do médium, sendo jogada para fora. São pessoas doentes, fingindo estar sóbrias para curar pessoas doentes. E precisam do mesmo remédio que essas pessoas que se dizem médios precisam. Compreende? Então a espiritualidade ancestral que roda a Umbanda, a Quimbanda, ela precisa ser resgatada e só conseguimos resgatar olhando para o passado, revivendo as tradições, revivendo os conceitos. Nós não precisamos misturar nossas tradições com outras tradições para validar as nossas. Nós conseguimos fazer isso por nós mesmos. Olha a riqueza da filosofia africana, que foi roubada, sequestrada por outros povos. Tá aí. Vamos olhar, vamos nos aventurar por isso. E aí, gostou da aula? Espero que sim, foi um presente bastante especial. Essa aula faz parte do curso básico de Umbanda, da filosofia africana de Umbanda, que a gente está resgatando de pouquinho a pouquinho e apresentando para as pessoas. O link está aqui embaixo, é só você acessar. O primeiro módulo já está disponível e a cada mês e a cada formação nós estamos liberando novos módulos. Então fica observando aí que se você teve interesse, é só acessar e você vai receber as notificações quando surgir também os novos módulos. Mas o primeiro já está pronto, é só você acessar e curtir. Te vejo lá, até mais.